Você provavelmente viu ou ficou sabendo da agressão do José Luiz da Atena, candidato a prefeito de São Paulo, contra o também candidato Pablo Marçal. Nesse vídeo aqui eu quero fazer duas análises. Uma breve análise política e uma análise psicológica, porque elas se entrelaçam. Pablo Marçal é um fenômeno da internet. Ele tem milhões e milhões e milhões de seguidores e sabe muito bem usar esse formato, esse canal. Da Atena não sabe. Da Atena é o cara da televisão, é o cara da câmera estática, não é o cara do like, não é o cara da interação, enfim. E num debate anterior, o Pablo Marçal já havia feito algumas colocações que tiraram o da Atena do sério. O Pablo Marçal, ele usa e ele fala isso. Ele usa os debates na televisão para fazer cortes, porque ele não tem tempo de TV. Os outros candidatos todos têm. Antes do início do horário eleitoral gratuito, o horário eleitoral obrigatório, que de gratuito não tem nada, o Marçal ele disparou nas pesquisas, chegou até primeiro lugar e tal. Porém, ele não tem tempo de televisão. Então ele usa, ele mesmo fala isso, é uma estratégia política. Ele usa os debates na TV para fazer cortes e bombar as suas redes sociais. Tem funcionado. Qual é o problema? O problema disso é que os outros candidatos têm tempo de TV e ele não. Então, quando começou o horário eleitoral gratuito, obrigatório, ele parou de crescer e, além disso, ele começou a cair. Então, entende-se que ele bateu num teto, porque os candidatos têm o tempo todo na TV para defender as suas propostas, fazer as suas promessas e atacá-lo sem que ele possa se defender. E aí quem assiste aquilo leva como verdade, porque alguém vai lá e fala uma coisa e ninguém contesta, fica sendo passível de ser verdade aquilo. Então ele bateu num teto e começou a cair. Qual foi a estratégia dele a partir daí? Ser ainda mais incisivo nos debates. Então ele acusa o Boulos de ser cheirador de cocaína, ele acusa o atual prefeito Nunes, que concorre à reeleição, de estar envolvido com o PCC, ele acusou nesse debate último o da Atena de uma maneira bem pesada, ele usou até termo de bandido, termo de cadeia, ele chamou o da Atena de Jack. O Jack, o nome Jack, dentro do ambiente da bandidagem, dentro da cadeia, é um apelido para, não sei se eu posso falar aqui, senão cai o vídeo, né? Para aquele homem que comete agressão sexual contra a mulher. Tem um nomezinho, isso é uma palavra só, né? Mas eu não vou usar aqui, senão pode cair o vídeo. Você entendeu? O da Atena é da TV, o da Atena é do crime. O trabalho do da Atena é basicamente transmitir matérias, notícias, comentar, que ele sabe o que é um Jack. No debate anterior, o da Atena chegou a se levantar e até a frente do Marçal numa ameaça de agressão. Não o fez, parou ali. Então, politicamente, o que o Marçal fez? Vou usar esse espaço que eu tenho aqui para produzir buzz, buchicho, atacar todo mundo. Ele, pelo menos, ele não ataca as mulheres, ele fala com elas, ele só chama a Tabata de para-choque de comunista. Não as ataca, pelo menos. Os outros homens todos ele ataca e imputando crimes, o que também é um crime. Imputar a alguém crime é crime. Enfim, problema de quem recebeu a acusação, que se resolva. A questão aqui não é essa. A questão é, politicamente, ele não tem tempo de TV, ele utiliza os debates para produzir cortes e para fazer barulho. Ele faz barulho sendo daquele jeitão, nos debates, não, nas entrevistas que ele vai, nas sabatinas. Ele interrompe os entrevistadores, ele contesta, ele é agressivo de propósito. É uma estratégia, é um personagem que ele vestiu. E agora até não dá mais para desvestir. Passando aí para a análise psicológica. O da Atena já se demonstrou ser um homem de baixo índice de inteligência emocional. Baixa tolerância, ele tem baixa tolerância à frustração. No debate anterior, ele levantou e foi até o Marçal, uma ameaça de agressão. Depois disso, numa entrevista, ele chorou durante a entrevista e abandonou a entrevista. E nesse último debate, ele levantou e deu uma cadeirada, uma agressão física a um oponente. Então ele sofreu uma agressão verbal e ele devolveu com uma agressão física. Então isso novamente mostra um baixo índice de inteligência emocional. O Marçal, por sua vez, aqui vamos de novo, a gente está fazendo aqui um ping-pong entre análise política e análise psicológica. Ele é muito inteligente, inclusive em termos de internet. Ele levou aquela cadeirada e se você assistiu o debate, tem trechos lá dizendo eu quero continuar. E disseram que ele tinha que ir para o hospital, enfim, não sei se é a equipe dele, que ele deveria ir para o hospital. A imagem dele saindo normalmente dos estúdios. Porém, o que é que está divulgado na rede dele? Ele dentro de uma ambulância, câmera tremendo, gritaria e oxigênio, como se ele tivesse sofrido um atentado de grande monta. Não foi o caso. Não, tá tudo bem, cara. Segura aí, O que tá acontecendo aí? É o trânsito, já tá resolvendo.
só a própria pessoa para saber a dor que ela está sentindo. Aí o que é que eu vejo dentro dessa estratégia dele muito bem feita até aqui? Eu vejo um grande erro de estratégia. Ele está se martirizando com esse atentado que ele sofreu. Sofreu agressão, mas ele transformou num atentado. Ele compara o atentado contra Donald Trump, o atentado contra Jair Bolsonaro, com a cadeirada que ele levou. Ele considera, está vendendo a ideia de que aquilo seja um atentado. E aí, eu reputo como uma falha de cálculo, um erro de cálculo. O ataque em si bastaria para ele fazer um grande recorte disso. Voltar para o debate sem o Datena, aí ele ia inverter a ordem, porque as pessoas têm tempo de televisão e o atacam, e ele não tem como se defender porque ele não tem tempo de televisão. Se ele continuou o debate, o Datena foi expulso. Ele poderia dizer o que ele quisesse ali acerca do Datena, porque não teria resposta. Mas ele fez a estratégia, eu estou fazendo uma análise fria, com calma ali, ele teve que decidir aquilo em segundos. Fico aqui, continuo, vou para o hospital, então vamos fazer. Fez uma cena toda, depois tem outros vídeos, ele com tipóia, com hospital, aquela coisa, parece que foi atropelado. De novo, cada um sabe a dor que sente, tá? Mas eu estou falando do prejuízo, ele teve um prejuízo físico, segundo a sua assessoria, fraturou uma costela, deslocou alguma coisa, um braço, alguma coisa, sei lá, é um prejuízo físico. Mas para mim o prejuízo político dele foi muito maior. Porque o Marçal vestiu um personagem que ele mesmo diz assim, ó, eu preciso irritar os outros para chamar atenção. Quem gosta de mim já gosta, eu não preciso conquistar. Quem não gosta de mim ou não me conhece, eu preciso irritar, fazer esse escândalo todo para as pessoas prestarem atenção em mim e eventualmente gostar e passar para o lado de cá. O ato desse debate, dele ter sido agredido, é um fato em si. Provocou, levou o Datena ao limite, ao extremo, de uma maneira deliberada, ele sabia, não necessariamente que ele ia levar uma cadeirada, mas que alguma coisa ia acontecer, ele sabia, por conta do evento anterior. Marçal é exímio leitor de comportamento. Ele sabia que se espetasse o Datena, alguma coisa ia acontecer. E aconteceu. A partir dali, para mim, ele explorou de uma maneira pouco inteligente. Indo para o hospital, fazendo toda uma encenação, um circo e vídeos de, entre aspas, tadinho de mim. Penso eu que não precisava. Aquele recorte em si dele sendo agredido seria uma grande bandeira para ele. Eu contra o sistema, eu contra eles. E eles querem me, abre aspas, matar politicamente, como já fizeram derrubando as redes sociais dele. Isso é uma forma de censura e de calar. Não, cala esse cara, ele tá falando coisa aí que a gente não quer que os outros ouçam, então vamos calar. Derrubaram as redes dele. Ele fez outras redes que já estão em milhões e milhões de pessoas também. Agora ficou alguma coisa parecida com... Lembra quando o Will Smith, na festa do Oscar, agrediu fisicamente o Chris Rock? Então, o Datena virou o Will Smith, o Datena já estava fora da disputa, ele está dentro da corrida, mas ele sabe que ele começou a disputa em primeiro lugar porque ele era o mais conhecido. E foi despencando, agora ele está nanico, ele não tem a menor condição, ele sabe disso. Ele só vai continuar até por uma questão de... Ele já desistiu de muitas campanhas eleitorais. Ele entra na campanha e sai, isso é ruim. Então essa, pelo menos ele disse que vai até o final, mas ele sabe que ele perdeu. Ele é Will Smith. Ele agrediu, mas ele não tinha mais nada a perder. No caso do Will Smith, tinha muito a perder. Datena, politicamente falando, não tinha nada a perder. E o Marçal, o Chris Rock, o que aconteceu quando o Chris levou aquele tapa? Ali na hora foi surpreendente, ele não sabia o que fazer. Ele continuou a apresentar a noite do Oscar. No dia seguinte ele não fez nada, na semana seguinte ele não fez nada, 15 dias ele não fez nada, enquanto eu fazia meme, você fazia meme, piadinha e tal, e ele não fez nada. Por quê? Porque ele deixou a cabeça dele funcionar direitinho e ele escreveu todo um stand-up. Ele é um comediante stand-up, ele é ator, né, de cinema e comediante. E fez todo um stand-up. E ele fala depois, ele fala disso. Aquele tapa já me rendeu e fala em valor, X milhões. Porque ele fez aquilo de cabeça pensada. O Chris Rock da campanha, o Marçal, ele fez de cabeça quente. Ele não calculou ali. Então, penso eu que ele perdeu uma grande oportunidade de utilizar um momento que ele mesmo criou. Ele criou um bom momento, ele criou um momento, o momento houve, mas eu penso que ele não soube muito bem o que fazer com aquilo depois. Então, psicologicamente falando, o Datena só reiterou ali uma baixa inteligência emocional, até mantendo esse paralelo. Quando o Chris Rock foi agredido, quando o Will Smith deu-lhe um tapa,
O Datena falou, procura no Google aí, põe aí, Datena Will Smith, põe aí. Ele disse, fala assim, se fosse comigo, se alguém agredir a minha família, eu faria muito pior do que o Will Smith fez. Então ele já, textualmente, ele já fala assim, olha, eu sou explosivo, eu sou agressivo, eu sou violento. Então esse é o perfil psicológico. Baixa tolerância à frustração, junta tudo isso, eu sei que eu vou perder a eleição, eu estou aqui, não sei muito bem para quê, por mim eu já teria desistido, mas não posso, e ainda o sujeito, ainda, o adversário ainda o reputa crimes de ordem sexual. Aí o que o Datena usou depois, né? Tem entrevista logo depois ali que ele foi expulso. Ele diz assim, a minha sogra morreu de AVC por conta dessa acusação aí de assédio e tal e tal. Então ele usa o quê? Ele saca a carta da família. Ele traz ali a ideia de que o valor família para ele é muito importante, então mexeu com a minha família, eu vou pra porrada. No outro debate ele levantou e foi para cima do Marçal sem que tivesse sido citado família. Então ali eu entendi como uma estratégia de justificativa. E o perfil psicológico do Pablo Marçal, ele é um homem extremamente inteligente. Ele sabe jogar o jogo da sedução, ele sabe jogar o jogo da persuasão. E aí até me surpreende ele ter desenvolvido essa estratégia que para mim foi um tiro na água. Ele levou o Datena ao limite, o Datena explodiu e depois disso ele poderia ter capitalizado, no meu modo de ver, de uma maneira muito melhor a agressão. A ver nos próximos debates, eles vão estar frente a frente novamente, a ver nas próximas pesquisas eleitorais, mas a leitura que eu faço é essa. Psicologicamente, Pablo Marçal é muito inteligente, ele sabe bem o que ele está fazendo, e cá para mim, só para mim, ninguém está vendo mesmo, ele não quer ser prefeito, não. Ele está plantando para a candidatura, ele pretende coisas maiores. Se ele vai chegar, se ele não vai chegar, se ele é bom, se ele é ruim, não é disso que se trata esse vídeo, nem a minha opinião. Minha opinião é que ele está usando esse espaço que está sendo dado para ele está no holofote, São Paulo é capital do Brasil, capital política do Brasil é São Paulo, ele está usando esse holofote para manter-se vivo para a próxima. Como eu disse, ele é muito inteligente. Bom? E aí, o que você achou? Comenta aqui, ó, o que você achou da agressão, o que você achou da reação, o que você achou desse vídeo. E se inscreve no canal aqui, se inscreve no canal que sempre tem news, novidades e coisas inéditas. Hasta!